Metastock 11, abrindo um gráfico. Esta apresentação foi concebida para a apresentação do software Metastock, não consistindo em recomendação de compra ou venda de ativos, mas sim de orientação na interpretação e uso de indicadores e recursos dentro do software. A Equus International, Thomson Reuters e seus representantes não terão nenhuma responsabilidade por decisões de investimento baseadas no uso do software ou qualquer informação fornecida em conexão com estas empresas. O objetivo do curso de hoje é falar dos históricos, dados locais, favoritos ou dados sob demanda, selecionando mais dados para serem exibidos e ou carregados no gráfico, como alterar a periodicidade de um gráfico, como criar um novo símbolo dentro do banco de dados de símbolo. Vamos começar explicando o que é um chart, ou seja, um gráfico. Um gráfico é simplesmente a representação gráfica de dados de preço. Dados de preço podem incluir abertura, máxima, mínima, fechamento e volume, para um período específico de tempo e símbolo. Há dois tipos de dados que o Metastock pode exibir no gráfico: dados locais e dados sob demanda. Dados armazenados no seu disco rígido são chamados de dados locais. Para criar dados locais, nós precisamos criar um arquivo de dados e fazer seu download através do programa Downloader. Dados locais são acessados pelas caixas de diálogo do Metastock. Então vamos acessar File, Open e clique no botão Local Data. Selecione a pasta que contém seus dados do Metastock. Dados sob demanda também são acessados através das caixas de diálogo do Metastock, clicando no botão Reuters Data Link. Se você estiver usando o Metastock Professional, você deve então ter o botão Quote Center ou eSignal. Digite o símbolo e clique em Open. Os dados daquele símbolo são puxados através da sua conexão com a internet e exibidos no gráfico. Dados sob demanda, Data on Demand. O banco de dados de símbolo inteiro está facilmente disponível. A maneira mais rápida de visualizar gráficos. Conexão online à internet é necessária. Quando for rodar varreduras ou backtests, recomendamos usar Local Data, dados locais. Para recuperar rapidamente um ativo já visto anteriormente, clique no botão History e selecione um ativo desejado na lista. A pasta Favorites permite você criar facilmente uma lista de ativos mais acessados. Os ativos podem ser adicionados a esta pasta a partir de dados locais ou dados sob demanda. Vamos ver as diferentes maneiras de adicionar um ativo nos favoritos. Da caixa de diálogo Open, vamos selecionar o botão Reuters Data Link e descer um pouco para chegar à nossa lista de símbolos. Clique com o botão direito no símbolo e selecione Add to Favorites. Ou você pode clicar com o botão direito em um gráfico e selecionar Add to Favorites. Agora vamos rever as duas maneiras de localizar um símbolo no Metastock. A primeira opção está na caixa de diálogo Open. Selecione File, Open. Do canto superior direito, clique em Options. Vamos começar com a opção View by Symbol. Quando esta opção está marcada, você simplesmente digita o símbolo e o Metastock vai procurar no banco de dados o símbolo desejado. Para este exemplo, vamos procurar o símbolo IBM. Vamos digitar o símbolo desejado e selecionamos Open para ver seu gráfico. A segunda opção é View by Name. Esta opção é útil quando você não tem certeza do símbolo de uma certa empresa. Para este exemplo, vamos procurar por Walmart. Esta opção funciona da mesma maneira que a busca por símbolo, só que por nome ao invés de símbolo. Digite WAL_MART. Selecione o item e clique em Open para ver o gráfico.
Agora nós vamos mostrar como alterar a quantidade de dados carregados e exibidos no seu gráfico. Da janela Open, clique em Options e então Load Options. O Load Periods é o número total de barras que o gráfico conterá. 65.536 é o número máximo deste campo. O campo Display se refere à quantidade de barras que serão exibidas em uma tela. Por exemplo, da maneira que está agora na tela, quando abrirmos o gráfico, você verá 250 barras. Dando scroll para a esquerda, você verá então as outras 250 barras. O número máximo para esse campo é 65.500. Ou você pode optar por ser perguntado pelo intervalo de datas toda vez que um gráfico for aberto. Para este exemplo, vamos manter o padrão de carregar 500 barras e mostrar 250. Agora vamos fazer uma busca pelo símbolo IBM. Clicamos em Reuters Data Link e digitamos IBM e clicamos Open. Isto vai abrir o gráfico. Vamos então aprender como configurar a periodicidade do gráfico que você quer abrir. Periodicidade é o intervalo de tempo representado por cada barra do gráfico. Por exemplo, quando for abrir um gráfico no Metastock End of Day, suas opções são de barras diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. Existem duas maneiras de selecionar a periodicidade. A primeira delas é através desta caixa de diálogo Open. No canto inferior esquerdo da janela, há uma lista drop-down de periodicidade. Agora vamos rever como alterar a periodicidade a partir de um gráfico aberto. No canto inferior direito do gráfico, você verá a letra D. É aqui que você pode mudar a periodicidade do gráfico aberto. Como exemplo, vamos mudar a periodicidade para semanal. Uma vez que você selecionou a periodicidade, o gráfico será automaticamente atualizado. Na seção final do treinamento de hoje, nós iremos cobrir como incluir um novo símbolo no banco de dados de símbolo do Metastock, assim como editar um símbolo existente. Para inserir um novo símbolo, você precisa saber o símbolo deste ativo, inseri-lo em letras maiúsculas e se certificar que o formato entrado é compatível com o seu serviço de dados. Vamos começar adicionando um novo símbolo. No canto superior da janela Open, clique em Tools e New Symbol. Em Name, entre o nome desejado. Em Symbol, digite o símbolo no formato correto. Para este exemplo, vamos usar o símbolo ABCD. Em Exchange, selecione a bolsa de valores correspondente. Para quem usa o Metastock Professional, é possível entrar a hora inicial e final que este ativo é negociado na bolsa, através dos campos Start Time e End Time. Display Unit é a maneira que você quer que o dado seja exibido no gráfico. Selecione Type o lugar correto deste símbolo no banco de dados e o grupo desejado em Group. Clique OK, que fará esse símbolo ser adicionado ao banco de dados. Por último, vamos aprender como editar as propriedades de um símbolo. No campo Símbolo, digite o símbolo de Microsoft, por exemplo, que é MSFT. Desça para localizar o símbolo, clique com o botão direito nele e selecione Properties.
faça as mudanças desejadas nos campos exibidos e clique em OK para salvar as alterações.